Hello, everybody! Perdão, pessoal, trazei uns minutinhos, né? Welcome to our live! Perdão. Atrasei um pouco, atrasei 3 minutinhos, mas já iniciamos. Vamos lá? Deixa eu até apagar, ó. Ainda temos aqui o assunto da live anterior. Pra vocês verem que eu não tive tempo nem de apagar. So sorry. Mas vamos lá, já apaguei. Renovando aqui o quadro. Júnior, good evening. Opa, perdão, pessoal. Good evening, Júnior. Vamos lá? Nossa, tá bom. Como é que tá? Pra iniciarmos. R, good evening. Como ontem tive que cancelar a live, hoje nós vamos pegar o assunto de ontem, tá bom? Então vamos pegar rapidão aqui a explicação do caso genitivo e também vamos pegar a explicação do intensificador. Só que como intensificadores é uma explicação muito rápida, podem ficar tranquilos que vai dar tempo, porque hoje nossa live vai ter duração de 1h30, tá? Respira fundo e relaxa, exatamente, Zé, respira fundo e relaxa. Vamos lá? Então, ó, opa, tá com a meta de live da aula passada. A aula passada teve duração de 1 hora, então por isso que eu coloquei só 150, hein? Mas pra finalizar o dia... Inclusive, mesmo 150, o pessoal não conseguiu bater. Então, live da noite tá com vocês. Ó, meta de 200k de curtidas para liberar o último bônus do dia, que inclusive também vai ser fixação do conteúdo de caso genitivo, que é o que nós vamos pegar agora, tá? Eu não vou nem enrolar porque tá na hora de entrar. O gatinho, a gatinha, ela tá bem. Eu vou poder pegar ela... depois, porque ela ficou internada, porque eles tiveram que... procedimento para fazer a sutura, como é gato, né? Teve que fazer anestésico, inalatório, sedação, né? E aí, depois da sedação, pode ter efeitos, né? Então, ela ficou internada lá, eles estão observando ela. E aí, depois eu vou poder pegar ela. Acredito, eu tô de olho, porque, não sei, eu tô achando que de noite agora eles já vão mandar mensagem. É um hospital 24 horas, então não tem problema pegar ela depois da nossa live ou amanhã de manhã. Então amanhã vou poder mostrar ela aqui pra vocês. Ela já vai estar de volta com toda certeza, pra mostrar que ela tá bem, ok? Que bom, exatamente. Então vamos lá, já atualizando vocês da gatinha, também vou mandar mensagem lá no grupo. Ingrid, hello, welcome to the live. Caso genitivo, bora, caso... genitivo. Então, ó, era o assunto da live de ontem que tivemos que cancelar, por isso que eu vou pegar hoje, tá? Caso genitivo em inglês, ele é o que vai indicar posse, tá? Então, ó, vou colocar desde aqui. Indica posse, não sei porque eu coloquei maiúsculo, mas tá bom? De seres animados. O que são seres animados? Coloquei na dica de gramática de ontem lá no grupo. Pessoas, animais, né, seres vivos, tá bom? Então, sempre que nós vamos falar de posse de seres animados em inglês, a gente vai utilizar esse tal do caso genitivo. O que é esse caso genitivo? Ele basicamente é quando você coloca o apóstrofo S ou apenas o apóstrofo para palavras que já terminam em S, né? Para indicar a posse. Vamos pegar um exemplo? Antes de entrar nas frases, antes de entrar nas regras, eu já quero pegar um exemplo com vocês aqui hoje. Então, ó, eu vou, inclusive, utilizar o material da aula de ontem, tá? Então, quem estava no grupo, quem recebeu, agora eu vou pegar algumas frases do material de ontem, tá? Vamos lá. Olha, primeira frase que eu vou colocar aqui. Deixa eu ver, ó. Eu quero pegar um... Vamos pegar o a mãe... Exemplo. Número 3, tá? Quem estudou pegou essa frase. A mãe da Ana trabalha... Cadê aqui? Trabalha no hospital. Acho que coube, né? Acabou saindo um pouquinho. Deixa então colocar mais pra cá. Ou, na verdade, deixa eu colocar mais pra trás. Aí... já dá pra ver tudo. A mãe da Ana trabalha no hospital. Se você já souber, comenta aqui embaixo, tá? Ó, a Marta já vi que comentou.
Seguinte, se indica posse de seres animados, ou seja, pessoas, animais, vamos verificar cadê a posse dessa frase? A mãe da Ana. Esse da, concorda comigo que em português ele está indicando posse? Ele está falando que a mãe é da Ana, de certa forma é de posse, né? Pertence a ela, tá? Então, sempre que em português vocês verem esse do e da, e logo em seguida vier uma pessoa ou um animal, você tem que aplicar essa regrinha do caso genitivo, que é o quê? Você vai ter que colocar ele, que indica posse, em quem possui. Nessa frase, quem possui a Ana? E o que ela possui? A mãe. O que possui? Então, ó, olha como vai ficar essa frase em inglês. Primeiro coloca só essa parte aqui que a gente vai inverter. O restante continua igual, continua depois. Coloca quem possui primeiro, que nesse caso é Ana. O apóstrofo S para indicar a posse, ou seja, esse apóstrofo S, ele é como se fosse o da. Ele é o que está indicando posse nessa frase em inglês, tá? Então, apóstrofo S, Anas, e logo depois o que ela possui, que nesse caso é mãe. Mother, mom, tanto faz, tá? Então, Anas, mother. E agora nós seguimos com o restante da frase. Trabalha com ela. Lembra de colocar o Szinho no final para conjugar o verbo na terceira pessoa, né? Ela trabalha, she works. No hospital, at the hospital. Então, mais uma vez, ó, eu vou tirar daqui até para não confundir, mas vocês já entenderam, né? Que se a apóstrofo S é de lá. Vou colocar um pouquinho mais junto. Vai ficar Anna's mother works at the hospital. Primeiro quem possui e depois, logo depois, o que possui. Então, o caso genitivo é esse apóstrofo S. Vamos pegar então agora a regrinha de como utilizar esse caso genitivo? Deixa eu só ver se vocês entenderam como é que usa. Ver aqui os comentários. Nem entrei ainda aqui na live. Deixa eu ver por aqui, ó. Por que é works e não work no singular? Esse S, ele não indica plural. É a forma de conjugar o verbo. Ó, pensa assim, em português, você não conjugou aqui o verbo trabalhar? Né? Eu trabalho, você trabalha, ela trabalha. O verbo trabalhar, na terceira pessoa, ela, a mãe da Ana, é trabalha em português. No inglês, o verbo na terceira pessoa, a conjugação tem o S no final. Então, tudo que nós fizemos foi conjugar o verbo. Por isso que teve o S, porque é terceira pessoa. Deixa eu ver, ó. Ainda não, Ingrid, ainda teremos essa aula. Deixa eu ver. Essa das 19 horas, exatamente, Wagner. Aula das 19 horas. O at é usado somente para lugar? Não, Ellen. Teremos uma live de preposição. Você vai ver que o at é utilizado para tempo também. Nossa live de preposições de tempo vai ser já semana que vem. Vocês já vão ter essa live semana que vem. Quer dizer, semana que vem. Não poderia ser in the hospital? Pode, porque como é um lugar fechado, né? Pode ser o in também. At é só para indicar lugar específico. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Já tô no grupo, isso aí. Não tem que pagar para entrar no grupo, tá, pessoal? É só clicar no link da bio, o grupo ele é gratuito. O grupo é só você clicar lá no link da bio que você consegue acessar o link. É gratuito, inclusive os materiais eu envio para vocês, caso vocês batam a meta. Então, nossa meta de live hoje, ó, 200k de curtidas. Temos até as 8h30 para batermos nossa meta. Estamos agora em 13k de curtidas. Então, ó, vamos que vamos, todo mundo curtindo bastante nossa live para liberar o material. E o último exercício bônus do dia. Eu acho que não teve nenhuma dúvida, então já vou apagar aqui. E agora nós vamos pegar as 4 regras de como utilizar esse caso genitivo, tá? Então, indica posse, já sabemos disso. Só que temos algumas regrinhas, como por exemplo, número 1, quando a palavra, até para vocês diferenciarem, né? Quando é o apóstrofo S, quando é o apóstrofo? Então, ó, quando a palavra termina em S,
utilizar apenas o apóstrofo, tá? Quando a palavra que se refere... importante falar, né? Palavra que se refere ao possuidor. Vamos dar uma olhada no exemplo, tá? Então, vamos pegar uma palavra que termina em S. Antes, nós não pegamos uma palavra que termina em S. Agora, uma palavra que termina em S, eu utilizei ontem na live, nas lives mais cedo, né? O exemplo, a coroa da princesa. Seguinte, princesa em inglês, já pode colocar se você souber, hein? Comenta aí embaixo. Princesa em inglês termina com S, mesmo estando no singular, tá? Princesa é princess. Ela termina em S, mesmo estando no singular. Então, se eu quiser indicar posse, até porque princesa é uma pessoa, é um ser vivo, certo? Eu vou ter, então, que colocar apenas o apóstrofo no final. Essa regrinha, ela vale mais para escrita, mas eu também já vou passar ela aqui para vocês entenderem que vocês vão ver de vez em quando nesse formato só com apóstrofo, tá? Então, essa frase, como é que ela vai ficar em inglês? Isso, ó, Marta, só não esquece do A na frente, mas tirando isso, estava correto. Exatamente, quem mais? Isso, ó, a Ellen tá falando, bora galera, tap tap na tela, exatamente. Eu já separei uma matéria no meu caderno, isso aí, Ingrid, pra levar a sério, né? Isso. Rick também comentou. Vamos só lembrar de utilizar esse da na frente, porque, ó, vamos dar uma olhada. Cadê a posse aqui no português? Esse da, ele tá indicando posse. Então, vamos analisar o que vem depois do da. Princesa, ela é quem possui, ou seja, ela é o possuidor, né, digamos. Então, ela vai vir pra frente e é nela que nós vamos, ó, a palavra que se refere ao possuidor, que é a princesa, se ela termina em S, utilizar apenas o apóstrofo para indicar posse. Posse, deixa eu deixar aqui em cima, né, posse. Então, vai vir na frente. A princesa, né, the princess. Adiciona apenas o apóstrofo. Na hora de pronunciar, pronuncia como se tivesse um S a mais. The princesses. E o que ela possui? Coroa. Crown. A coroa da princesa em inglês, então, é the princess's crown. Esse apóstrofo é esse da. É o que está indicando a posse nessa frase. Na hora de falar, você não vai falar apóstrofo. Você vai falar o S a mais para indicar a posse. Tá? The princesses é como se adicionasse um ES a mais ali na fala, tá? Isso aqui na fala, na escrita não adiciona, tá bom? Então, essa é a primeira regrinha. E esse da, Ricardo, é porque você tá falando da princesa. Então, por isso que teve que colocar esse da aqui na frente, tá? A princesa coroa. É assim que eles falam em inglês, ok? No exemplo anterior, da Ana, por que eu não coloquei um da? Porque era um nome próprio. Nome próprio, nós não utilizamos o da na frente. Mas princesa não é nome próprio, então por isso que vai o da, tá? A princesa. Vamos lá? Vou apagar então aqui. Quer dizer, tira aí um print se você quiser depois. Eu fiquei devendo ontem, né? Perdão, pessoal, enquanto estava no veterinário, é que eu fui atendida muito rápido. Eu achei que eu ia ter tempo para digitar ali a dica de gramática para vocês, eu acabei não conseguindo, eu não tive tempo. Mas depois eu vou mandar para vocês as regrinhas escritas lá na nossa comunidade, lá no nosso grupo. Então, teacher, não tem onde anotar isso agora? Não tem problema. Depois vocês vão receber lá na nossa comunidade, tá? Vamos lá? Ótimo, please, isso. Vou apagar. Próxima regra. Quando a nossa próxima aula é amanhã. Essa é a nossa última live do dia, das 19 horas, tá? Então, obviamente, a segunda regra agora é para falar de quando a palavra que se refere ao possuidor terminar ou não terminar
com S, adicionar o apóstrofo S. Agora, já pegamos um exemplo, mas vamos pegar mais um, porque é o caso mais comum geralmente, né? Então, ó, pegar um exemplo diferente. Deixa eu ver aqui. Vou colocar vocês um pouquinho mais para trás. Para pegar um pouquinho mais ali do lado. Tá, vamos lá. Deixa eu ver. Ó, eu vou pegar só uma parte dessa frase, tá? Vou pegar só o começo. O carro do meu irmão. O carro, dá 2, né? Do meu irmão. Só o comecinho, tá? De novo, vamos achar aqui, cadê a posse no português? O que tá indicando posse aqui no português? O do. Depois do do, o que vem? Uma pessoa, meu irmão. Então, no inglês, eu vou ter que utilizar o caso genitivo. Vai ter que inverter, ele vai vir pra frente. E como meu irmão, brother, termina em R, não termina em S, então vamos adicionar o apóstrofo S para indicar essa posse. Esse apóstrofo S logo depois do meu irmão é como se fosse o do. Coloca então ele na frente do que ele possui, que é o carro. Vamos inverter, tá? Vem primeiro quem possui. My brothers, apóstrofo S, tem que vir aqui no possuidor, tá? E o que ele possui? Car. My brother's car. O carro do meu irmão, ok? Então, quando a palavra que se refere ao possuidor, que nesse caso é brother, né? Não terminar com S, adicionar apóstrofo S no final. Entenderam ali? Deixa eu ver se teve alguma pergunta. Acho que não. Isso aí, vamos lá, pessoal. Tap na telinha, ó. Já estamos quase em 40k de curtidas. Se todo mundo curtir um pouco, a gente bate essa meta, hein? Próxima regra, número 3, a penúltima. Estamos quase chegando no final da explicação aqui. Quando duas pessoas, ou como é que eu falo isso? Quando há dois possuidores para a mesma coisa. Mesma coisa, colocar o apóstrofo S ou apóstrofo, né? Apenas no último possuidor. Tá meio feio ali, né? Mas deu pra entender. Vamos lá, então, ó. Antes eu falei o carro do meu irmão. Agora, vamos falar de uma coisa que pertence a duas pessoas. Então, ó, já que a gente falou tanto de gato, vamos pegar aqui, ó. O gato da Brenda e do Felipe. Já coloca aí se você sabe como é que vai ficar essa frase. Vamos analisar. Quem não sabe, analisa aqui comigo. Concorda comigo que o gato é um gato só, que é tanto da Brenda quanto do Felipe? Então, ó, quando há dois possuidores, Brenda e Felipe, para a mesma coisa, o gato, colocar o caso genitivo, que é o apóstrofo S ou apóstrofo, apenas no último possuidor. Se eu manter essa mesma sequência, colocar o Felipe como último possuidor, então vai vir apenas nele o apóstrofo S. Então, ó, vamos analisar. Quem é que possui aqui, né? Brenda e Felipe. Quem possui? E o que eles possuem? O gato. Então, vamos inverter. Sempre primeiro vai vir quem possui. Brenda and Felipes, apóstrofo S apenas no Felipe. E aí, logo depois, o que eles possuem? Opa, eu ia escrever gato em português. Cat.
ok? Então, esse apóstrofo S é esse da. E ele já vale para os dois. Indica a posse que é da Brenda e do Felipe. Tá bom? Pegaram aí essa regrinha? Brenda, Felipe's cats. Por que não vai colocar o Dan na frente dessa frase? Porque é nome próprio. Brenda, tá? Aquele lá da princesa não era nome próprio, então por isso que colocou o Dan. Deixa eu ver. Se teve alguma dúvida. Acho que não. Opa, eu coloquei o Dan porque não tem nome de pessoa na frase. Ah, você tá falando da anterior, né, Rick? Ah, você tá falando por conta do meu irmão? Rick, aquela frase não colocou o Dan porque tinha um possessivo. Então, essa é outra regrinha. Inclusive, amanhã é live. É assunto de possessivo, e não faltem na aula de amanhã. Quando nós temos um meu, seu, sua, dele, dela, enfim. Nunca você vai utilizar esse possessivo junto de um Dan. Eu acho que era isso que você estava falando antes, né, Rick? Então, não vai ter o Dan com o Rick. Quer dizer, ó, o Dan com possessivo. Ó, Júnior, e se for mais de um gato, né? E se for duas coisas distintas? Quer dizer, se for mais de um gato, mas os dois gatos forem de posse da Brenda e do Felipe, não importa. Se a coisa pertence às mesmas pessoas, vai continuar utilizando o apóstrofo S apenas o último possuidor. O que vai mudar, Júnior? Vai mudar se nós falarmos de duas coisas distintas que possuem duas pessoas distintas, dois grupos de pessoas distintas, tá? Vou passar agora para vocês um exemplo. Então, vamos lá. Ó, então a quarta regra é exatamente isso. Ah, eu não queria nem apagar tudo. Deixa eu colocar aqui de novo. Não vai ser muito diferente, não, ó. Então, ó, número 4. Quando há dois possuidores para duas coisas distintas. Ó, dois possuidores distintos. Perdão, eu tinha que colocar aqui, ó. Dois possuidores distintos para coisas distintas, enfim. Colocar o apóstrofo S ou apóstrofo nos dois possuidores. E dois. Eu sei, tá horrível, né? Mas enfim, o exemplo, a letra vai tá boa. O exemplo que eu utilizei ontem, que é o que mais faz sentido para vocês entenderem essa regrinha agora. Vamos lá. O banheiro dos homens e das mulheres. Quem participou das lives da manhã e tarde ontem, é para vocês saberem porque nós já pegamos essa frase de exemplo, já coloca aí embaixo. Quem não pegou, quem não faz ideia como é que vai ficar, presta atenção aqui nessa explicação. Concorda comigo que são dois banheiros distintos? Não é um banheiro só para mulher e homem. Não, o banheiro dos homens e das mulheres, né? E o banheiro das mulheres. É porque como é banheiro, só falamos um. Mas estamos falando de dois banheiros separados, tá? Como são dois banheiros distintos para dois possuidores distintos, nesse caso, dois grupos de pessoas distintas, um para homens, um para mulheres, então o caso genitivo vai vir nos dois. Então, ó, quem possui os homens e as mulheres, eles vão vir na frente. E o que eles possuem? Banheiro. Então, vai ficar, ó, homens. Isso é outra coisa interessante que eu também passei nas lives anteriores. Existem alguns plurais irregulares no inglês. O que isso quer dizer? Plural regular é quando de singular para plural muda apenas o S no final, né? Em português, por exemplo, homem, quer dizer, também muda o N, né? Mas é porque não vai terminar uma palavra em N em português, né? Homem singular, homens com S no final plural. Mesma coisa mulher, né? Mulher singular, mulheres plural em português. No inglês, essas duas palavras são o que a gente chama de plural irregular. Por quê? Não adicionam S no final.
O S, na verdade, essa palavra com S no final não existe, tá? Então, quando você for colocar isso aqui no plural, vai ser, ó, singular, man, com A, homem, e plural, men, com E, homens. Mesma coisa que mulher. Opa, deixa eu colocar em inglês primeiro, né? Woman, mulher. Women, mulheres, tá? Então, já que é um plural irregular, não termina em S, vamos adicionar o apóstrofo S no final. Então, aqui você pode ter escutado, eu já escutei alguém falar men's, women's. Ele provavelmente estava utilizando o apóstrofo S para indicar posse, não para indicar de ser plural. Cuidado para não confundir, tá? Então, ó, essa frase vai ficar quem possui na frente. Então, vai ficar men's, apóstrofo S, and e women's. Escrevi errado, né? Porque eu estou falando homens, plural, é com E, perdão. And women's. Agora, o que eles possuem? Bathrooms. Vou até colocar no plural, porque são 2 banheiros diferentes, tá? Men's and women's bathrooms, tá bom? Então, essa regrinha, 2 possuidores distintos, que possuem 2 coisas distintas, colocaram o apóstrofo S nos 2 possuidores, tá? Porque não tem o the, pode colocar o the, que não é necessário nessa frase. The men's and women's bathroom. Aqui, bathrooms. Já é específico, né? Deixa eu ver se teve alguma outra pergunta. Se terminassem essa palavra, aí sim você colocaria só o apóstrofo. Não sabia que valia para mulher também. Pois é, Nicolas, aprendeu então uma coisa nova hoje. Uma dúvida, a gente deve colocar apóstrofo S no plural ou no singular? Apóstrofo S é quando a palavra não termina em S. Então, não tem exatamente a ver com plural e singular. Porque, como vocês viram aqui, alguns plurais em inglês não tem S no final, né? Então, você vai colocar o apóstrofo S nele também, tá? Você vai ter que analisar se a palavra ela termina ou não com S. Se termina em S, só o apóstrofo. Se não termina em S, apóstrofo S, tá? Pegaram aqui? Deixa eu ver se teve outra pergunta antes. Acho que não. Tudo bem, tá, Alisson? Tudo bem que agora você aprendeu certo. Vamos então? Pode ser também, né? WC. Ó, então agora vou comentar com vocês que eu sei que deve ter gente agora pensando, ué, teacher, eu nessa frase colocaria o of. Calma, eu sei por quê, mas eu vou te explicar por que estaria errado. Vamos lá. Seguinte, inclusive eu já vou até pegar uma frase que já pegamos antes de exemplo para explicar o porquê que tá errado. Eu sei que tem muita gente pensando, eu não vou utilizar esse caso genitivo, na hora de indicar essa posse eu vou colocar um of ali no meio. Só que o que acontece? Esse of, ele vai ser utilizado para indicar posse de seres inanimados, ou seja, coisas, né, objetos, coisas abstratas, tá? Então, o of, vou colocar aqui, ó, posse de seres inanimados. Pegamos anteriormente uma frase, o carro do meu irmão. Eu vou repetir porque é uma frase simples. O carro do meu irmão. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês, a maioria, pelo menos quem não estudou ainda, né, o caso genitivo, olhou para essa frase e falou, eu vou traduzir como the car of my brother. Então, a gente acabou de aprender o porquê que não vai utilizar o of, né? Se você está falando de posse de um ser animado, você tem que fazer aquela inversão. Coloca apóstrofo S. Então, essa frase, na verdade, vai ficar my brothers, porque ele é quem possui, apóstrofo S, e logo depois o que ele possui, car. Então, professora, quando é que eu vou utilizar esse of?
com seres inanimados. Vou colocar agora um exemplo em que você vai sim utilizar ele, tá? Vou apagar aqui. Agora sim. Vamos lá. A porta da casa. A porta da casa. Também temos aqui o da, que indica posse. Só que logo depois desse da, tem uma coisa. Nesse caso, o edifício, né? Casa. Então, casa, ser. Nossa, era para colocar no plural. Seres, né? Pode também ser singular. Ser inanimado. Casa é um ser inanimado, então vai seguir essa mesma estrutura. Não vai ter que colocar nada antes, nada depois. Só não se esquece que o da no português é como se fosse o de mais o a. Então, no inglês, não vai bastar só colocar o of. Nesse caso aqui, vai ser o of the. Única observação aqui, tá? Se tivesse um possessivo depois, aí realmente você não utilizaria o the, tá? Mas não tem, então vamos lá. A porta, the door. Ah, desculpa. Não, pode ser. Of the house. Se você quiser falar especificamente da sua casa, aí você adiciona o possessivo, né? The door of my house. Pode ser também. Entendeu aqui? Eu tenho certeza que teve um monte de gente pensando aí em love, né? Então agora eu tirei essa dúvidazinha que você com certeza estava na cabeça. Expliquei o porquê que você não vai utilizar naqueles outros exemplos, tá? Cuidado para não cometer mais esse erro. Muitas pessoas cometem esse erro. Deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta. Não, acho que só tá falando tap-tap, né? Exatamente. Então, tap-tap na telinha. Pode explicar novamente, teacher? Posso? Lia? Of, você vai utilizar para falar de posse de seres inanimados. O que é um ser inanimado? Que não tem vida. Então, uma casa, gente, qualquer objeto, lugar, coisas abstratas, tá? Vai se encaixar nisso. Então, sempre que tiver ali o da, utiliza o of para indicar posse. Como tá aqui, né? The door of the house, tá? Vamos lá? Então, agora, vamos pegar alguns exemplos. Antes de passar para os intensificadores, eu vou pegar alguns exemplos só utilizando o caso genitivo do material de ontem. E aí, depois, a gente pega os intensificadores. Vamos pegar, pelo menos, porque os intensificadores também vamos pegar o caso genitivo, tá? Podem ficar tranquilos que eu coloquei também. Só que só para vocês fixarem um pouquinho mais esse... Ó, até 7h50. Vamos fazer 14 minutos de prática só do caso genitivo agora, tá? Porque nós fizemos frases apenas afirmativas. Vamos fazer negativas e interrogativas para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter ali naquela formação? Ó, já estamos em 80k de curtidas, pessoal. Vamos lá, tap na telinha. Negativas. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer então... Vamos fazer a número 3, lá do material de ontem, tá? A irmã do John não estuda francês. Isso aqui é um C, tá? Tenta rapidão, pessoal. Tenta fazer essa frase agora sozinho, sem o meu auxílio. Vê se você consegue pelo menos essa primeira parte, que é o que nós pegamos agora na live, né? Deixa eu consertar esse. Tenta fazer aqui rapidão. Vê se sua mente vai bugar, porque isso é outro erro que muitas pessoas devem cometer aqui, né? Não tentar fazer sozinho e só ficar esperando minha explicação. Se você não tentar fazer sozinho, você vai acabar não aprendendo. Depois, quando você tentar aplicar sozinho, você vai falar, o que mesmo? Não lembro mais. Tenta fazer sozinho. Enquanto isso, deixa eu pegar uma água. Vamos lá?
Isso. Ó, a Ingrid já comentou pelo menos a primeira frase. Exatamente. Então, por que eu falei dessa primeira parte? Aqui é que vai ter o caso genitivo. A irmã do John. Como é que eu sei? Porque tem aqui o do. Peraí, deixa eu beber primeiro água. Tenta sempre achar onde que tá o do na frase. Primeira dica que eu dou pra vocês. Então, ó, o do tá aqui. O que vem depois do do? Vem uma pessoa, um ser vivo, ou vem uma coisa? Vem uma pessoa, vem o John. Então, eu vou ter que aplicar o caso genitivo. Eu não vou utilizar o of nessa frase. Coloca ele na frente. Como é nome próprio, não coloco o the. John's, apóstrofo S, isso que é o que indica posse. E logo depois, o que ele possui? Irmã. John's sister. Agora, como essa frase é uma negativa, vamos pegar as coisas da semana passada, né? Não tem verbo to be. Utiliza o auxiliar. Does John's sister does not, ou você já faz aqui a contração. O que é contração? Quando você junta duas palavras, tá? Doesn't. John's sister doesn't study French, que é francês. John's sister doesn't study French. Então, é assim, é com esse apóstrofo S, que é o tal do caso genitivo, que nós vamos indicar a posse. Ele é como se fosse o do aqui dessa frase em inglês, tá? Achei que era don't. Por que não é don't? Porque você tá falando da irmã do John. Ela, né? Ela não estuda francês. Ela, ó, he, she e o it vai utilizar a conjugação does, sempre. Ok? Então aqui, she, né, ela, a irmã do John, não estuda francês. Doesn't study French. Ainda fico na dúvida do don't e doesn't. Então, Ingrid, tem que fazer mais frases. Inclusive, ó, material da semana passada. Aula... Nossa, qual aula? Aula 2 da semana passada, aula 2 da semana 2, pega bastante o does e o do e o does para fazer negativas, interrogativas, tem que praticar bastante, tá? Que bom, tem muita coisa que você precisa relembrar, então essa live é para você. Natália, aqui esse exercício é para isso também, é para pegar a estrutura de frase, mas também é para pegar vocabulário novo. É um pouco dos dois. Vamos lá? Opa, deixa eu descer aqui. Próxima. Agora uma interrogativa. Cadê aqui, ó? Pergunta. A porta do quarto está aberta? Vai lá, identifica, cadê a posse nessa frase em português? Primeira coisa para te auxiliar aí. Identifica. Isso aí, pessoal. Tap na telinha. Ó, já estamos na metade. Que bom, pessoal. Inclusive, já estamos na metade da live, né? Falta mais 45 minutos. 48 minutos, né, na verdade. Então, isso aí. Vocês estão já na metade da nossa curtida. Isso aí. Vamos lá. Tap na telinha. Está verbo to be, hein? Isso. Aqui, lembra que eu falei? Pega ali. Cadê o do? O que vem depois do do? Quarto. Quarto é uma pessoa? É um ser vivo? Não. É um lugar, né? É uma coisa. Então, se é uma coisa, se é um lugar, vai utilizar aqui o of. Tá? Nesse caso, até o the também. Of the. Então, não vai inverter, essa parte aqui não vai inverter nada de lugar. Só que temos que lembrar que é uma pergunta. E temos aqui o verbo to be. Esse está se refere à porta. Então, ela, né? Ela está aberta?
lembra de colocar ele na frente do sujeito. Isso tudo aqui é o sujeito, né? O que está aberto? A porta do quarto. Então, isso aqui é tudo sujeito. Coloca lá na frente. Está, terceira pessoa. Is the door of the bedroom. Ou apenas o room, pode ser também, tá? Aberta. Open. Is the door of the bedroom open? Isso. Bathroom seria banheiro. Bedroom ou room, apenas, você vai utilizar para quarto. Informalmente, quem colocou aí, né, is the bedroom's door open? Informalmente, vocês podem, se vocês quiserem nessa frase, aplicar o caso genitivo, né, o apóstrofo S. Isso informalmente, tá? Gramaticalmente, teria que utilizar o have done, essa estrutura de frase, tá? E se fosse afirmação? Se fosse afirmação, o está ele ia estar antes do aberto. Então, ó, para afirmar, the door of the bedroom, dessa vez eu vou colocar só o room, is, olha que o is vem antes do open, né? Is open, vem depois do sujeito, né? Para afirmar. Perguntas você coloca ali na frente. A afirmativa segue a mesma estrutura ali que no português, ok? No worries, Marcos. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa. Acho que era isso, né? Opa, descer aqui, ó. Tá. Vamos lá, então, para a próxima? Mais uma aqui do material de ontem. Aí depois a gente passa para o último assunto da live, que é os intensificadores. Opa, eu apaguei. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Eu fiz o que agora? Pergunta. Então, ó. Afirmativa. Deixa eu ver. A casa. Estou fazendo o número 6, tá? Lá do material. A casa dos meus pais. É grande e confortável. E confortável. Afirmando, hein? A casa dos meus pais é grande e confortável. Como é que vai ficar essa frase aqui em inglês? Ó, vou pausar aqui rapidão, porque eu vi que teve gente que perguntou sobre o grupo anteriormente, bem no começo da live. Pessoal, para vocês entrarem no grupo, alguém tinha falado que era pago. Não é pago, tá? É gratuito. Como que você pode fazer para acessar? Tá vendo que eu tô falando aqui, ó? Grupo Tananã, no Zap, né? No link da bio. O link da bio para você acessar, aqui na minha live, você vai clicar aqui na minha fotinha. Peraí que eu tô entrando aqui de novo no TikTok. Para você acessar o meu perfil. Ó, clica na minha foto, clica de novo. Esse é o link da bio, tá? Não é nada pago. Você vai se juntar lá na comunidade para você receber os materiais. Inclusive hoje eu tenho certeza que a turma da noite vai bater nossa meta de 200k. Então vai liberar para vocês o material com as frases da aula de hoje, mais a última atividade bônus do dia de fixação. Para você entrar, terceiro botão, grupo Tananã, né, Zap, Teacher Camila. No TikTok, pode ser que ele dê ação não concluída. Então, o que você vai fazer? Clica nos 3 pontinhos nesse canto superior direito, abrir no navegador. No navegador, ele não vai dar erro de direcionar vocês. Então, entra aqui no grupo. Ah, tentei e não deu certo, professora. Então, faz assim, vem nessa minha rede social, pesquisa @teachercamilaotaviano, link na bio, tá vendo? Clica nele, que aqui ele vai te redirecionar certinho, porque às vezes, aqui no TikTok, eu não sei porquê, ele até redireciona, mas ele redireciona pra App Store, e aí fica falando pra você atualizar o seu aplicativo, sendo que não precisa. Então, vai lá no aplicativo vizinho, que daí não vai dar esse erro. Terceiro botão, grupo, Zap, Teacher Camila, Continue to Destination. Eu apertei? Opa. E aí, você tá vendo, ó, vai direto, não vai dar lá erro nem nada.
Grego, tentou aqui na rede social vizinha? Tenta na rede social vizinha. Vê se você consegue. Verifica ali. Vamos lá? Então, ó, dei tempo de vocês colocarem ali, né? No worry, tá, Alisson? Seguinte, cadê o do? Olha ele aqui, ó. Dos meus pais. Quem possui meus pais? Essa frase aqui, pais, parents, termina em S. Então, vai só adicionar um apóstrofo ali, tá? E o que eles possuem? A casa. Então, é só essa primeira parte que eu vou fazer aquela inversão. Coloca na frente aqui, ó. My parents. Parents. Só apóstrofo, porque parents é o plural, pais. Coloca só apóstrofo para indicar essa posse. O que eles têm em casa? House. Is. Grande. Big. And. Confortável. Comfortable. Vai dar. Comfortable. My parents' house is big and comfortable. Ok? Então, lembra de colocar apenas o apóstrofo, porque já termina em S essa frase, essa palavra, quer dizer, tá? Só pode ser big? Não, grande você tem o... É que depende, né? Se você quiser exagerar, is enormous, gigantic, sinônimos. Que mais? Que outro sinônimo? É que esses daqui são sinônimos exagerados, né? Huge, boa. Tá vendo? Imenso, exatamente. É um pouquinho exagerado, não é exatamente grande, né? Você tá falando que é enorme, né? Grandão, exatamente. Cozy, pode... Quem falou? Mariane, cozy. Isso, cozy é um confortável. Como que a gente chama? A gente tem uma palavra... Aconchegante. Cozy é um aconchegante, né? Pode utilizar também. Eu coloquei o the house. Ó, sempre o que a pessoa possui já vai direto para coisa. Não precisa de artigo antes, não precisa de possessivo antes. Então, já vai direto, tá, Ingrid? Nas próximas vai direto, ok? Vamos lá? Toledo, vamos pegar de novo essas frases. Eu vou passar rapidão para dar tempo. Os intensificadores, que ainda temos que ver na aula de hoje, mas fica tranquilo, Toledo, que nos próximos exercícios vamos continuar aplicando o caso genitivo, tá? Então vamos passar aqui rapidão, o último conteúdo da live de hoje é bem rápido. Intensificadores. O nome já diz tudo, né? Para que ele é utilizado? Para intensificar. Então, ó, para intensificar, como é que fala? Para intensificar aditivos. Ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Não só aditivos, mas hoje nós vamos focar nos aditivos. Vamos lá? Quais são os 5 principais, pelo menos os 5 que nós vamos ver na aula de hoje, que lá no material vocês vão utilizar nas frases? Temos, já vai colocando aí a tradução, hein, se você souber. Very, so, really, quite e o último, to. Coloca aí então, pessoal, tradução. Isso, ó, já tô vendo. Very, muito. So, tão, exatamente. Claro que o so ele tem outros significados, outras utilizações, mas hoje vamos focar nele como intensificador, tá? Mesma coisa com really, mesma coisa com to. Opa! Perdão. Really. Eu vejo muitas pessoas colocando como realmente, então eu vou colocar aqui
Mas é que se você parar pra pensar, realmente em português não é intensificador, né? Então tecnicamente errado meio pensar assim. Eu vou colocar um muito aqui do lado, tá? Quite, bastante, bem. E o último é demais. Professora, eu já vi esse to como também. Não tá errado. Ele também significa isso, só que no contexto de hoje nós vamos ver ele como intensificador. Então a mesma coisa que eu falei do som, né? Também tem outros significados. Pelo contexto vocês vão compreender como ele está sendo utilizado. Podem ficar tranquilos que não vai dar erro, né? Na hora de utilizar. Então vamos lá? Já que é para intensificar... Ah, não, mentira. Antes, deixa eu comentar uma coisinha. Eu acho que a principal dúvida dos alunos, na verdade, não é exatamente pegar a tradução, ver como é que utiliza. Eu acho que a principal dúvida fica na diferença desse very com o a lot, ou o much, o many. Então vamos lá, vou já pegar isso aqui com vocês. Hoje nós estamos vendo os intensificadores, certo? Eu não coloquei o a lot porque ele não é um intensificador. Por mais que nós vamos traduzir ele como se fosse muito também, né? Os dois são muito. O very, ele intensifica. O a lot, ele indica quantidade. Então, essa é a grande diferença entre eles. Olha só. Você é muito alto. Se você está intensificando alto, você é muito alto, eu vou utilizar o very. You are very tall. Agora, se eu quiser indicar quantidade, eu tenho muitos amigos. Agora, você está vendo que eu não estou intensificando amigos? Eu estou falando de ter muitos, muita quantidade. Então, agora sim, eu vou utilizar o a lot. Você vai utilizar falando I have a lot of friends, tá? Então, essa é a grande diferença entre eles, very e a lot. Cuidado para não cometer esse erro, tá? Vamos lá? Vou apagar aqui, ó, então, para nós pegarmos... Quer dizer, era isso que eu tinha para falar. Eu vou apagar tudo. Tira aí um print se você quiser usar essa colinha. Very, so, really, quite, too. Que eu vou apagar para nós passarmos agora as frases. Tá vendo? Foi um conteúdo bem rápido, ok? Isso, Cristal, I have a lot of friends. A lot vem antes, exatamente. Vem antes do que você está indicando quantidade. Aula que vem não, mas semana que vem nós vamos pegar esses quantificadores. Eu tô tentando lembrar, mas eu acho que é semana que vem sim. Se não for semana que vem, é na... Não, acho que é sim. Eu acho que é no final da semana que vem. Eu tenho que olhar. Quem tem o cronograma já consegue, inclusive, olhar. Vou apagar que já deu tempo do print, hein? Então, vamos lá? Opa, vou tirar tudo, tá? Vamos, então, agora para o material de hoje, tá? A turma da tarde liberou, hein? A turma da tarde liberou, então quem tava no grupo já recebeu. Cadê? Peraí. Nossa, peraí que bugou. Tá aparecendo mensagem só de sábado. Ué. Tá bom, vou tentar acessar pelo outro. Quando vocês acessam um grupo, vocês estão conseguindo ver as mensagens dessa semana, pessoal? Ou tá aparecendo só mensagem de sábado, por exemplo? Comenta aí se deu algum erro, se vocês... Aqui, eu acho que talvez foi só no WhatsApp desse daqui. Não. Não tá recebendo mensagem essa semana ou não teve erro? Vou comentar, já vou colocar a primeira frase. Eu vou fazer agora de baixo pra cima, pra pegarmos o meu está normal. Tá bom, acho que deve ser esse WhatsApp daqui. Pra pegarmos frases diferentes das lives anteriores, tá? Tá bom, ótimo. Então, ó, deixa eu ver. Começando com uma afirmativa. Se bem que eu já peguei essas.
Então, eu vou começar ali pela 12, na verdade, tá? Número 12, afirmativa. A irmã... De novo, pegar a irmã do John. Mas agora é diferente. A irmã do John é realmente engraçada. A irmã do John é realmente, né? Ou seja, ela é muito engraçada. Mas vamos tentar utilizar um intensificador diferente do very. O que a gente pode utilizar aqui nesse realmente? Ok? Agora eu vou responder a dúvida. Esqueci do nome. Alguém tinha perguntado antes para eu explicar novamente a inversão. Por que faz aquela inversão, teacher? Olha só, em todas as frases nós vamos pegar de novo o caso genitivo. Seguinte, sempre que você achar um do na frase, verifica se depois desse do vai ter uma pessoa, vai ter um animal, um ser vivo, para indicar posse, tá? Olha, a irmã do John, esse do eu estou utilizando para indicar posse, certo? A irmã é do John. Se for uma pessoa, se for um ser vivo, em inglês tem uma regra que você tem que primeiro colocar quem possui com o apóstrofo S ou o apóstrofo e logo depois o que possui. O que possui. Então, explicando de novo aí pra vocês, a gente pegou mais cedo essa regra. Então, por isso que, ó, essa frase, já tô dando aqui o começo pra vocês. Vai ficar primeiro quem possui. John's, apóstrofo S, porque é uma palavra que não termina em S, então pode colocar o S. John's, e o que ele possui? Sister. John's sister is realmente, deixa eu ver se vocês já colocaram. Lia, Tírzia, exatamente. Já vi que vocês colocaram, então eu vou completar. Is really funny. Cuidado para não confundir com a palavra fun. Fun é divertido. Se você, é bem diferente, né? Uma pessoa ser divertida para uma pessoa ser engraçada. Né? Uma pessoa engraçada vai te fazer rir. Divertida não necessariamente te faz rir. Então, cuidado. Coloca o funny, tá? Fun é divertido. John's sister is really funny. Pegaram ali? Vamos lá? De nada, Cristal. Quem mais? Acho que era isso, né? Vamos lá, então, ó. Perdão. Eu não tô bocejando porque eu tô entediada, não, gente. Na verdade, eu acho que eu tô bocejando porque eu estou já com dor de garganta. De tanto falar hoje. Peraí. Aí eu vi um vídeo hoje do pessoal falando pra não estralar pescoço, pra não dar AVC. Eu sei que não pode, mas eu não consigo. Aí eu tô o dia inteiro com medo, porque eu sou viciada em estralar o pescoço. Eu tô o dia inteiro tentando não estralar o pescoço, só que só tá me dando agonia. Olha, eu tô com tanta dor no pescoço. Ai, Senhor, por que eu tenho isso? Vamos lá, o próximo. Eu vou pegar aqui... vou pegar 13. Eu acho que essa 13 eu ainda não fiz. 13 da negativa, tá? O quarto do meu amigo... Em vez do realmente, eu vou colocar o tão, tá? Pra tentarmos pegar novos, tá? Não está tão bagunçado. Vamos pegar essa palavra bagunçado. Mudei um pouco, tá? Coloquei o tão. Já que a gente acabou de utilizar o realmente, né? Então, vamos colocar o tão. O quarto do meu amigo não está tão bagunçado. Como é que vai ficar? Nem eu, Marcel. Vocês perceberam já, né, gente? Eu sou corcunda. Quer dizer, eu tô fazendo academia pra tentar melhorar. Mas eu não vou mentir que, por exemplo, a essa hora da noite, já são 8 horas, inclusive, ó, tem mais 27 minutos pra batermos nossa meta. Falta bem pouco, gente. 72k de curtidas. Não, 70 não. 32k de curtidas para bater nossa meta da live de hoje. Tô fazendo academia pra tentar corrigir, mas só academia eu acho que não corrige, não.
Porque eu tenho... Não é super, mas eu tenho ali um Szinho, sabe? Já fui no médico e ele já identificou. Eu acho que estalar as costas tá tudo bem, né? Eu acho que não tem problema, eu acho que é mais o pescoço. Que isso, vai ter um quiropraxista daqui a pouco falando pra mim, para de estralar suas costas. Eu sei, eu já fui no quiro e ele já falou pra eu parar, eu não consigo. Vamos lá, cadê o do? O que tem depois do do? Meu amigo, uma pessoa, é um ser vivo, então, essa é a primeira parte. Vou ter que inverter. Já que ele aqui possui, e nesse caso ele possui um quarto, vamos trocar de lugar. Vai lá. Leva esse possessivo pra frente. My friends, apóstrofo S, para indicar essa posse. O que ele possui? Quarto. Vou colocar só o room. Agora, segue o restante da frase. Tem o verbo to be, então não vai precisar do do e do does, tá? Vai colocar o está aqui na frente do não. Is not. Então, sou bagunçado. Bagunça em inglês é a palavra mess. Para virar adjetivo, adiciona o y no final. Messy. My friend's room, pode também fazer essa contração, isn't so messy, ok? Messy, bagunçado. Então, esse tão vai ser o so. Tenta... posso utilizar o very? Pode, mas o intuito da live de hoje é vocês aprenderem outros intensificadores para vocês evitarem de ficar só repetindo esse very. Por que messy? Messy é bagunçado. Ok? Deixa eu ver. Deixa eu tentar ver mais próximas dúvidas de vocês. Para eu não ficar também entrando na frente do quadro. Mas, professora, não é quantidade? Não, a gente tá falando, nós estamos intensificando bagunçado, certo? A gente tá falando que ele não tá que ele não está muito bagunçado. Não tô falando de quantidade de bagunça, né, de coisas. Então, por isso que vai ser o so, tá? Acho que era essa a sua dúvida, né? Deixa eu ver aqui, que mais? Isso, demais. O much também é um quantificador, por isso que não vai utilizar aqui. Newton, o uso de um aparelho de massagem pode ajudar a aliviar a tensão muscular. Eu sei, sabe qual é o problema? Que além de tudo, pra não contribuir, né? Eu tenho muita cosquinha. Uma vez, o meu marido, ele emprestou de uns amigos dele aquele que tem uma bolinha, né? Que ele faz a massagem e tal, tudo aqui. Gente, eu não consegui utilizar aquilo. Fiquei com tanta raiva. Eu utilizei nele, né? Não utilizou em mim. Sendo que eu que tava com dor nas costas. Não consigo, eu tenho muita cosquinha. É um saco. Mas eu acho que com o tempo, né? Talvez eu vou perdendo. Preciso adquirir mesmo. Vamos lá. Pergunta. Agora, hein? A número 13. A porta... Estão pegando muita porta hoje, né? A porta da sala de aula é pesada? Lembra que é uma pergunta, hein? Pessoal, enquanto vocês vão comentando essa, deixa eu comentar rápido aqui pra vocês do cronograma, que está lá no link da bio. Então, ó, pausar rapidão, podem comentando. Classroom, exatamente. Podem comentando essa frase aqui, anúncio aqui rapidão pra vocês sobre o nosso cronograma intensivão. Que cronograma é esse que vocês conseguem acessar pelo link da bio? Eu vou mostrar ele aqui pra vocês. Ele é um material, um e-book, tá? Não é um curso gravado, enfim, é um e-book com atividades diárias para você praticar a fala. Olha só que legal. Ele é um intensivo, é para você fazer um intensivão de 45 dias de fala, de atividade de fala em inglês, para você desbloquear, para depois de 45 dias você tá realmente falando algo em inglês. São 3 atividades por dia. Como é que funcionam essas atividades? É com vídeo, tá? Então, ó, vou clicar aqui na frente para abrir. Vocês vão ter sempre os links para acessar. E vocês vão fazer essas atividades aplicando a técnica do shadowing. O que é a técnica do shadowing? Espelhamento. Você vai assistir o vídeo,
várias vezes, tá? No começo, principalmente se você for iniciante, você vai precisar acostumar primeiro o seu ouvido algumas vezes, né, com a repetição, só com a escuta, né? Só entender as palavras, entender os sons que eles fazem, e depois com o tempo você vai repetir. Então, ó, depois de umas 5 vezes só escutando, porque o vídeo também é curto, né? Esse daqui deve ser o quê? Uns 2 minutos? 1 minuto e 41 segundos. Depois de 6 repetições, só escutando, se você for iniciante, você pega e começa a pegar aqui a transcrição, tá? Para você ir lendo enquanto você espelha no ritmo das pessoas, enquanto elas estão falando, frase por frase. Depois, como que eu sei que eu posso passar para a próxima atividade, professora? Você tem que chegar aqui num nível de você conseguir manter o ritmo, espelhar, repetir frase por frase, sem ler, só através da escuta, e também conseguir entender do começo ao fim, palavra por palavra, frase por frase, o contexto também em geral, tá? Se você chegar nesse nível, que é o que nós queremos obter, né? Você já pode passar para a próxima atividade, porque são 3 atividades por dia. Então, ó, esse intensivão de 45 dias, vou mostrar para vocês, é para durar 9 semanas. 3 atividades vezes 45 são 135 atividades no total com vídeos, tá? Sempre me perguntam, professora, não é possível, tem como praticar a fala sozinho? Tem, gente, esse cronograma ele vai utilizar exatamente essa metodologia do shadowing, do espelhamento, que vai fazer você praticar desde o início, que inclusive se você é um desses alunos que fica pensando que não, primeiro eu tenho que ter uma base, primeiro eu tenho que adquirir vocabulário, gramática, para depois praticar a fala, tá errado. Pensa comigo, quando você era criança, primeiramente que você utilizou essa mesma metodologia para você aprender seu idioma, né? Então já é comprovado que funciona. Se você aprendeu um idioma com ela, vai aprender um segundo. Quando você era criança, você pegou gramática primeiro? Você primeiro escutou muito português, acostumou o ouvido com sons, foi repetindo, espelhando palavra por palavra, formando frases, e hoje em dia você é fluente. Depois, lá com os 9 anos, quando você estava na escola, você começou a pegar gramática para você corrigir seus erros, para você entender como é que você faz para formular uma frase. Então, essa metodologia é a mesma. Não deixe para pegar a fala depois. Vocês vão se arrepender porque não vai conseguir fixar o conteúdo. Essas lives que a gente pega gramática, tradução de frase, você não vai conseguir fixar se você não colocar em prática depois. E a prática tem que ser através da escuta e da fala principalmente. Então, ó, quem tem interesse, quem gostou, quem quer saber como é que faz para adquirir, vou mostrar aqui para vocês, ó. Não é um conteúdo gratuito, mas é super acessível, tá? Pensa aí, é preço de 2 coxinhas, o pessoal sempre fala aqui, né? Vocês vão clicar aqui no link, quer dizer, aqui na minha foto de perfil, no link da bio. Tá vendo aqui, ó? O primeiro botão vai estar escrito cronograma intensivo de inglês. Ó, cronograma de estudos intensivo em inglês 45 dias. Vou mostrar pra vocês ao vivo quanto é que tá, gente. Vocês pensaram ali no preço de 2 coxinhas? Olha só, R$17. Na minha cidade, na verdade, 2 coxinhas, porque eu tô do lado de São Paulo, né, Campinas, R$18. Então, na verdade, é mais barato do que 2 coxinhas. E eu ainda deixei vocês parcelarem 2 vezes no cartão de R$8,95. Ó, 2 parcelas de R$8,95 no cartão. Perguntas que sempre me fazem. Teacher, é uma mensalidade? Não. Você vai fazer um pagamento único, uma única vez, tá? Não vai ser cobrado mensalmente. E você vai ter acesso vitalício, tá? Então, você vai poder utilizar ali o material. É para utilizar em 45 dias, né? Mas se você depois quiser repetir, vai poder repetir, porque você vai poder baixar esse material. Baixar ele no seu computador, no seu celular, para você conseguir fazer as atividades diariamente, tá? Então, ó, esse material que utiliza a metodologia do espelhamento, cronograma intensivão, hein? Ele utiliza, inclusive, a mesma metodologia do que todos esses cursos famosos de inglês, que vai te cobrar quanto, gente? Vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês entenderem o valor desse curso, tá? É R$17, é um preço acessível porque nós estamos lançando ele agora com essa turma. Nós lançamos ele quando nós começamos há 12 dias atrás, tá?
Mas olha só, esses cursos que falam pra você, vem aprender inglês com série, vem aprender inglês com música, eles fazem a mesma coisa, eles pegam vídeos pra você assistir, fazer espelhamento, ficar repetindo várias e várias vezes, tá? E aí, eu tava vendo semana passada um curso que lançou promoção de Black Friday. Olha só quanto eles lançaram. 12 parcelas, vou fazer o cálculo junto com vocês, de R$197. O que vocês preferem, gente? Ou nem de preferência, né? Eu sei que também tem muita gente que nem tem esse limite no cartão. O que vocês preferem, então? Pagar R$2.300 no curso, que com certeza deve ser ótimo, porque ele também utiliza a metodologia do shadowing. Só que, tipo assim, você pode pegar o mesmo material, quer dizer, o mesmo material não, um outro material que utiliza a mesma metodologia e pagar apenas R$17. Então, já teve aluno falando pra mim, ai, mas eu não sei se vale a pena, teacher, eu tô com medo de gastar dinheiro. Eu falei pra aluna, é um preço tão acessível, R$17, você vai estar pagando aí 37 centavos por dia durante 45 dias pra você pagar o material. É um preço tão acessível que você não acha que vale a pena você pagar pra ver? Pagar pra testar? Eu acho que vale. Por esse preço, R$17, eu tô garantindo pra vocês que se vocês manterem a constância, porque é necessário ser constante, estudar durante os 45 dias sem pular e estudar no mínimo 1 hora por dia. Sempre fazer aquilo que eu falei antes, né? Pegar, estudar, repetir e só passar para o próximo exercício se você entendeu tudo, seguiu no mesmo ritmo e conseguiu espelhar a pronúncia quase igual à do nativo. Aí você passa para o próximo exercício. Parece pouco só 3 exercícios, mas considerando que vocês vão ter que repetir várias vezes, para algumas pessoas 1 hora nem é o suficiente para chegar nesse nível, né? Então, vai lá no link da bio, para de procrastinar o seu inglês, aprenda hoje que ele pode mudar a sua vida, ok? Então vai lá, no final da live eu vou falar pra vocês como o inglês pode mudar a vida, hein? Vou falar de uma recepcionista que passou de R$2.000 ganhando aqui no Brasil, né? R$2.000 como recepcionista para 6.500 por conta do inglês. Então fica no final da live que eu vou contar pra vocês essa experiência e inclusive indicar o arroba dela pra vocês verem a prova, tá? O depoimento dela. Mas não procrastina, já vai lá agora e adquira o seu cronograma intensivão 45 dias, tá bom? Então, só pra quem tá querendo levar a sério, né? Só quem não quer pagar de besta, pagar 2.300 no curso e quem quer aprender inglês de verdade, até o final do ano tá falando ali inglês, tá falando nível A2, que é nível pré-intermediário, tá bom? Vamos lá? Agora uma pergunta, estamos quase finalizando a live e inclusive já batemos nossa meta, então lá no grupo depois vocês vão ter o material das frases da aula de hoje e também a última atividade bônus do dia. Vamos lá, como nós temos aqui o da, temos que verificar, né? O que vem depois dele? Sala de aula. Sala de aula é uma pessoa? Não é. Então vamos manter aquele formato utilizando o of, tá? Só que a única coisa que você tem que prestar atenção é que essa frase é uma pergunta. Olha esse é aqui. O ele vai vir na frente do sujeito. O que é pesada? A porta da sala de aula. Então, isso tudo aqui é o sujeito, tá? Por isso que o ele vem aqui no início, tá? Então, vamos lá. Começa com porque estou me referindo à porta. A porta. The door. Tá. Of the. Sala de aula é uma palavra só. Classroom. E agora, por último, pesada. Heavy. Is the door of the classroom heavy? Porque é pergunta, ok? Então, lembra que tem que colocar o verbo to be aqui na frente, tá? Vamos lá, próxima frase. Deixa eu pegar aqui. Afirmativa agora, ó. Ah, ficou faltando, na verdade, um intensificador, né? Ai, acho que eu peguei o material errado. Sem problemas, agora eu vou pegar do certo. Tem intensificador e caso genitivo. Ah, é porque faltou o tão pesada. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá para afirmativa, hein? Vamos de número 10. Os biscoitos da vovó. Os biscoitos
da vovó. Eu vou colocar só vó, tá? Os biscoitos da vó são muito doces. Afirmativa, hein? Os biscoitos da vovó. Batemos, exatamente, já batemos. Vocês já vão ter lá no link para acessar. Vai lá no link da bio para você acessar o grupo do Zap. Se não der certo aqui no TikTok, você vai lá na rede vizinha, tá? Pesquisa @teachercamilotaviano e entra pelo link da rede vizinha. Milena, que bom! Isso aí, faz bom proveito. Todos os dias estuda ali os 3 videozinhos, pega pra praticar. Lembra que é pra você praticar com o Charo no espelhamento, ok? Começa ali desde a semana 1. Lê, boa noite, good evening. Tem tarefa? TZ, vai ter tarefa, bateram a live. Quer dizer, bateram a meta. Bateram a meta, então teremos tarefinha, a última tarefa bônus do dia lá no nosso grupo. O grupo está cheio. Putz, será que já atingiu o máximo? Nossa, eu vou ter que criar outro já? Tá aparecendo mensagem de cheio, pessoal? 1025 membros. Esse é o máximo? Putz, gente, não tinha visto que já tava chegando lá. Aparece... Mas aparece pra vocês grupo cheio? Nossa, perdão, pessoal. Vou criar, então, outro grupo. Lia, na verdade, eu não sei. O que era? Eu já tentei criar uma vez, mas eu tinha algum problema com ele. Eu criei uma vez, mas eu não tinha... Ah, tá, eu sei por quê. É que eu acho que ele não fica na tela principal. Enfim, depois a gente fala disso. Eu vou depois resolver, vou fazer mais um grupo, então, pra vocês não perderem, tá, pessoal? Pera aí, vamos chegar lá no final da live e eu já falo com vocês sobre isso. Então, vamos lá. Biscoitos, podemos utilizar a palavra biscuits, cookies, tá? Tanto faz. Mas o que vocês têm que prestar atenção? Dá. O que vem depois do dá? Vó. É uma pessoa, é um ser vivo? É. Então, vai ter que aplicar o caso genitivo nessa primeira parte, tá? E lembra de também colocar o intensificador depois, tá? Vó é quem possui. Coloca ela na frente. Vou colocar só o grandma, tá? O apóstrofo S nela para indicar a posse. Então, vai ficar grandmas. E o que ela possui? Cookies. Os biscoitos, tá? Grandma's cookies são, como eu estou falando plural, agora não vai utilizar o is, você vai utilizar o are, tá? Are very sweet. Sweet, de ser doce, né? Muito açucarado, né? É isso que a gente quer dizer nessa frase. Lembra de falar o apóstrofo S. Se você não falar o apóstrofo S, não tem como indicar ali a posse. Grandma's cookies are very sweet. Pode ser quite? Pode. São bem doces, né? Are quite sweet. Querendo ou não, é que eu sempre falo, né? Pode utilizar qualquer um daqueles intensificadores. É que ele só vai intensificar de uma forma diferente, tá? Mas querendo ou não, pode ser o really, pode ser o to, porque você quer exagerar, né? Pode ser o so. Não tem problema. Se você quiser diferenciar, ok? Lembra, Maciel? Só se for indicar a quantidade. Muito doce eu estou intensificando. Estou falando que ele não é pouco doce, ele é muito. Então, eu não estou falando que tem muitos cookies, por exemplo. Se fosse de quantidade, minha avó fez muitos cookies hoje. Agora, se eu estou falando de quantidade, né? Então, aí eu colocaria o a lot, ok? Errei, fui moleque. Tudo certo, Marcel, tá tudo certo. Vamos lá. Nossa, pessoal, eu vou parar então de falar do grupo porque tá cheio e eu tenho que criar nesse celular que eu tô fazendo a live. Putz, eu não tinha percebido que tava chegando ali ao fim. Vou pegar aqui. Deixa eu ver, cadê? Negativa agora, hein? A última frase da aula de hoje. Deixa eu pegar uma boa aqui. Deixa eu ver.
tem outra porta aqui. O sino nós fizemos ontem. Eu acho que nós não fizemos essa de paciente. Mas eu já utilizei tanto essa palavra, irmã, eu vou mudar um pouquinho essa número 10 da negativa. Eu quero utilizar um outro vocabulário de família, tá? Vamos utilizar aqui a prima. A prima, o nome não importa, né? Então eu vou repetir mesmo. Do John. Não é tão paciente. Ou, vamos utilizar o bem, né? Eu acho que eu não utilizei muito bem hoje. Não é bem paciente. E aí, como é que vai ficar essa frase? A prima do John não é bem paciente. Não é tão paciente. Vamos lá, última frase, hein? Hello, Wellington. Ou Wellington, talvez seja... Como é que fala? Silencioso, né? Candy poderia ser. R, candy nós vamos utilizar para falar de doces, por exemplo, balas. Balas, tá? Então, naquela última frase, quando você tá falando que ela é muito doce, você tá falando do gosto. O gosto, o adjetivo para descrever doce, você vai utilizar o sweet. Candy é o substantivo para se referir a balas, chicletes, tá? Vamos lá, comenta aí, deixa eu só tomar uma água. Esse bem aí me pegou. Vamos lá. Esse bem é o que... Juliana, acho que tinha perguntado antes, tinha falado. Se bem é o que a Juliana, acho que foi, tinha comentado antes sobre o quite, tá? É um intensificador diferente, só pra você ficar... pra você evitar de ficar utilizando muito ali o very, tá? Como é uma negativa, lembra de também colocar o E aqui na frente do não. E vamos analisar. Depois do vem o quê? Pessoa, ser vivo, então inverte. Então vai ficar, ó, John na frente. John's, apóstrofo S para indicar a posse. Esse apóstrofo S não indica plural, ele indica a posse, ele é como se fosse o do. O que ele possui? Prima. Cousin. Cousin é tanto prima quanto primo em inglês, tá? Não difere em gênero, ok? John's cousin is not, coloca o is na frente, né? O é. Quite, is not quite, patient. Tá certo, eu que estranhei a palavra. Patient, ok? John's cousin isn't, também pode fazer aqui a contração. Isn't quite patient, ok? Paciente, fala aqui, esse TI vai ter um som de sh, tá? Chiado, né? Patient. Poderia ser o verbo também? Pode, tá? Colocamos ali o bem para evitar de ficar repetindo sempre o mesmo very, que ele é o mais utilizado. Mas pode utilizar ele porque ele está intensificando, tá bom? Então, ó, essa foi a nossa última... Eu perdi muitas aulas. Eu perdi TZ. Não, mas fica tranquilo. Hoje foi inclusive uma revisão da aula de ontem, então você acabou pegando ontem também, tá? Fica tranquilo, consegue recuperar. JP também, consegue, gente. A gente vai sempre fazer, inclusive sexta-feira agora temos a revisão dessa semana, né? Fiquem tranquilos, vocês não estão tão pra trás não, tá? Foi a última frase da nossa aula de hoje. Então, ó, hoje foi cansativo, foi, né, Ri? Pra mim também. Hoje foi cansativo, pegar esse caso genitivo, nossa. Mas enfim, amanhã é conteúdo novo. Amanhã vamos falar sobre possessivos. Meu, seu, dele, dela, tá bom? Então, apareçam aqui pra live de amanhã. Amanhã, quarta-feira, eu sempre acabo tendo que fazer mais cedo, porque os meus alunos da manhã, eles são um pouquinho mais tarde. Então, vamos ver o horário que eu vou ter ali disponível. Vou mandar pra vocês lá no grupo, tá? Vou criar um outro grupo pro pessoal que não conseguiu entrar. Vou colocar depois ali. Vou postar no status quando eu tiver postado o link novo, tá? Então, nem vou falar do grupo aqui pra vocês. Eu falei que eu ia falar até amanhã, R. Depois eu mando lá no grupo os materiais. Quem tem interesse em falar ou saber um pouco mais do cronograma,
E saber daquela história da menina da recepcionista que passou, né, de R$2.000 a ganhar 6.500, R$7.000 por mês por conta do inglês? Fica agora que eu vou te contar essa história. O nome dela, pra quem quiser pesquisar, eu não conheço ela, eu conheci ela através das redes sociais. Ela não faz nem ideia de quem eu sou, né? Eu sou uma seguidora dela, eu gostei muito do depoimento dela. Depois, ó, pesquisa Dicas da Camila, tá? Ela tem aqui, em um dos destaques, home office na gringa, em inglês, e ela comenta como foi que ela conseguiu essa vaga, né? Ela orienta as pessoas a também conseguir, bem legal. O que aconteceu? Essa Camila, lá em 2019, ela era recepcionista aqui no Brasil, ganhava R$2.000 por mês, só que ela já tinha o inglês fluente, né? Ela já era ali pelo menos o nível C1, que é avançado em inglês. Então ela pensou com ela mesma, vou aplicar numa vaga internacional para eu trabalhar home office aqui do Brasil. Em 2020, ela passou no processo seletivo para uma empresa americana lá de Nova York, passou a trabalhar home office no Brasil, ela não teve que se mudar não, tá? No Brasil, home office, ainda no cargo de recepcionista, e foi como ela ganhou, passou a ganhar dependia, né, do mês, 6.500, 7.000, ela sempre, vocês vão ver lá no depoimento dela depois, tá? Então, esse é um dos exemplos de como o inglês ele pode mudar a vida de vocês, ele pode ajudar a alavancar sua carreira, ele pode melhorar sua qualidade de vida, ok? E ela sempre fala, se você não tem no mínimo o inglês C1, que significa avançado, nem adianta você tentar aplicar para vaga, porque recepcionista, atende telefone, você tem que conversar com as pessoas, mesmo que seja, né, conversas do dia a dia, bem básicas, não importa, na entrevista eles vão exigir que você tenha um nível C1 avançado. Qual a maneira de você chegar nesse nível avançado mais rápido? Agora entra a questão do cronograma. Através da fala. Então você precisa fazer uma imersão. Vocês escutam isso toda hora, né? Muitas pessoas acham que para fazer imersão eu tenho que viajar para fora, eu tenho que estudar fora, passar um tempo lá. Não, gente, vocês conseguem fazer uma imersão aqui no Brasil. Vocês só têm que se dedicar todo dia a escutar muito inglês e repetir, aplicar a técnica do espelhamento. Esse cronograma intensivo no link da bio, que eu vou mostrar para vocês, ele utiliza exatamente essa metodologia, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter 3 vídeos por dia para vocês conseguirem aplicar essa... Perdão. Para vocês conseguirem aplicar essa técnica. Vou mostrar aqui para vocês. E vocês vão escutar no começo, principalmente se você for iniciante, você vai pegar bastante só para escutar e depois você vai repetir palavra por palavra, gente. Tentar seguir no ritmo dos nativos do vídeo, seguir na mesma pronúncia, tentar espelhar o máximo, né, o mais próximo possível e também tentar entender do começo ao fim o que se trata, tá? Sem tentar no começo, sem pegar a tradução. Se depois de muitas repetições, depois de umas 10, 15 repetições, ainda não conseguiu pegar pelo contexto a tradução, né, o que significa, depois você pode pesquisar então as palavras. Mas o ideal é você tentar, só pelo contexto, o que se trata, né, pela leitura, tentar pegar o que significa. Porque assim você evita também de cair naquele vício de ficar querendo traduzir tudo do inglês para o português, né? Para você tornar mais automático o inglês na sua cabeça. Então, vou mostrar, ó, esse intensivo, esse cronograma, não é um curso gravado com aulas minhas. É um planner, é um cronograma de estudos, tá? São 3 atividades por dia, como eu falei para vocês, que vão ter os links dos vídeos. Todas as atividades são em formatos de vídeos, tá? Alguns em formatos de vídeos lá na rede social vizinha do You, vou falar só You para não falar o restante. Alguns em sites, tá? Esse aqui é um site e ação que vocês vão assistir então o vídeo e aplicar a técnica que eu falei para vocês. Tem a instrução da técnica também lá no cronograma, lá no PDF, tá? Para vocês entenderem melhor como é que funciona. E são 9 semanas, olha só. 9 semanas, 45 dias, 3 atividades vezes 45, são no total 135 atividades no planner, tá? Teacher, ó, a Claudinete comentou aqui, eu quero. Como que você vai fazer para adquirir esse material? Vou mostrar aqui agora para vocês. Vocês vão clicar aqui na minha foto, já pode clicar aqui na minha foto de perfil, para você acessar o meu perfil.
tá? Vou mostrar aqui, ó, junto. Deixa eu mostrar, ó. Clica na foto de perfil, acessa, link da bio, clica nele. O primeiro botão vai ser o do cronograma. Vou já até mostrar aqui ao vivo por quanto que sai, gente. Olha só. Clica Continue to Destination. R$17. E eu ainda dei a possibilidade de vocês parcelarem 2 vezes no cartão. De R$8,95. Não sei se tá dando pra ver. Eu acho que não tá dando pra ver muito não, tá? De R$8,95. Gente, tá um preço muito acessível, considerando que esse cronograma ele vai utilizar a mesma técnica que esses cursos famosos da internet também utilizam, só que eles te cobram 12 parcelas de R$197, que vai dar ali R$2.300 no ano para você pagar. Aqui é uma mensalidade única, nem mensalidade, né? Porque você não vai pagar todo mês. É um pagamento único que você vai fazer de R$17 e ter acesso para sempre, vitalício, tá? Você vai poder baixar no seu celular, no seu computador. O ideal, ele é o intensivo, né? É você fazer durante um período de 45 dias. Você manter a constância, porque para aprender o idioma você tem que fixar o conteúdo e você só vai fixar com a constância, tá? Então, manter a constância dos 45 dias, não pular dia e se dedicar no mínimo 1 hora por dia. Falaram ali, ó, sou iniciante. Aline, esse material do cronograma, ele é para nível iniciante. Tem muitos alunos que perguntam para mim, não é uma boa eu primeiro pegar uma base de vocabulário, eu pegar ali uma base da gramática para depois estudar a fala? Não, gente, não indico. Não só eu, como nenhum professor. Quando você era criança, você pegou a gramática primeiro e depois foi aprender a falar? Não, você primeiro escutou muito português, aplicou a mesma técnica, então já é comprovada que ela funciona. Essa é a metodologia universal que todas as pessoas utilizam para aprender o idioma. Bebês aprendem dessa forma, escutando e repetindo, replicando fala por fala, tá? Então assim você vai, tô te falando, você aprendeu o seu idioma nativo com essa técnica. Então, se você aprendeu o primeiro, você vai aprender o segundo idioma assim também, tá? Não, depois de 45 dias, ele não some, você continua tendo acesso, é um acesso vitalício. Se você quiser fazer de novo, pode fazer. É que tipo assim, né? Depois de 45 dias, o ideal é você passar para o próximo nível, que daí vai ser o nível B1, B2, que nós vamos lançar na nossa próxima turma. Quando nós encerrarmos 45 dias intensivo aqui no TikTok, estamos no nosso 12º dia. Vamos lançar a turma B1, B2 e com ela vamos lançar também o cronograma, tá? Então, ó, Claudinete, não consegui acessar para pagar. Você não conseguiu acessar o link da bio, Claudinete? Você não conseguiu acessar essa página? Comenta pra mim, pra eu tentar te auxiliar. Outra coisa muito importante para vocês saberem é, lançamos esse cronograma junto com esse intensivo aqui no TikTok. Então, esse valor de R$17 é para essa primeira turma. Depois, porque inclusive muitos alunos que adquiriram falaram pra mim, né, Teacher, você tem que valorizar um pouco mais seu trabalho, porque esse conteúdo ele tá muito bom, essa apostila tá muito boa. Eu tô tirando print de tudo que o pessoal tá me mandando pra eu colocar prova pra vocês de que eu não tô inventando isso, né? É que o pessoal agora de noite já saiu aqui da live, mas quem adquiriu nas lives anteriores estavam falando que o material é ótimo, tá? Então, eles mesmos falaram pra mim, a Enaura é uma delas, que ela tá sempre aqui na nossa live. Teacher, você tem que valorizar o seu trabalho. E aí, quem quiser comprar, já que é tão bom material, tem que dar os seus pulos, né? Eu mesma pagaria mais por esse material. E eu fiquei tão feliz, né? Eu achei tão bonitinho. Eu falei, obrigada, porque ela valorizou o meu trabalho, né? Enfim. Então, esse valor de R$17 vai ser apenas para essa turma. E aí, é aquela questão. O que você prefere? Pagar 2.000 ou até mais, né? Isso considerando se for um curso online. Se você for pagar mensalidade ainda de escola de inglês presencial, mensalidade mínima ali no mês, eu acho que de R$300, né? O pessoal tava me contando ontem, acho que ontem eu pedi pro pessoal colocar no comentário quem fazia, né? Inclusive, se tem alguém aqui que faz aula de inglês presencial, coloca aqui quanto é que vocês pagam numa mensalidade. Eu tava, ó, R$300 eu acho que 2 vezes na semana, né? Eu acho que esse é o mínimo que você vai pagar. Coloca aí quanto que vocês vão pagar, gente. Quanto vocês devem pagar numa mensalidade por mês numa escola de inglês presencial.
que na maioria das vezes nem tem toda essa prática de conversação, né, de fala, que é o principal. Nossa, eu não sei quantas vezes eu tenho que frisar isso para o aluno, entrar na cabecinha dele que ele precisa praticar fala desde o início. Se você não praticar fala desde o início, você não vai fixar o conteúdo, você não vai avançar, você não vai atingir a fluência. É necessário, gente. Cloudnet, muito legal. Mas o que eu sempre indico para os alunos? Isso porque eu já dei aula particular por muito tempo e eu percebia isso nos meus alunos. Alunos que começavam de um nível muito iniciante comigo, aula particular, ela não rendia muito. Eu tinha que dar muita tarefa de casa e nem sempre eles faziam, então rendia menos ainda, né? Para o aluno ele conseguir uma base sozinho, fazer esses exercícios de shadowing, tá? Que a maioria dos alunos tem preguiça, mas é o que mais vai conseguir auxiliar ele, né? Pra gente conseguir evoluir na aula. Os alunos que mais evoluíam comigo desde o início eram aqueles que, quando chegavam até mim para começar a ter aula, já tinham uma base, já sabiam falar um pouco de inglês. E não uma base de gramática, uma base de vocabulário. Já sabiam formular frase em inglês, já entendiam um pouquinho de inglês. Isso ajudava tanto a conseguir render a aula, sabe? 2 vezes por semana e pago 550. Imagino que seja aula particular, né, Cloudnet? Então, pessoal, é ótimo para você praticar, mas é aquela coisa que eu falei, é particular de cada um, tá? É particular de cada um. Eu, como professora de particular de inglês, é o que eu via com os meus alunos, tá? Eu acho que vale mais a pena você pagar uma aula particular quando for para você treinar a conversação. Porque assim, ó, esse cronograma, ele vai ajudar você a pegar a fala sozinho desde o início, para você começar a desbloquear, para você começar a formular a frase. Mas depois de um tempo, o professor ele vai entrar ali, ou pelo menos um colega de conversação, vai ser essencial para você conseguir não só estar falando sozinho, mas desbloquear a timidez para ter uma conversação de verdade com uma outra pessoa, tá? Então, esse é o ideal. O ideal é vocês terem ali a base, mas não é base de gramática, é base de fala. Você já conseguir falar algo em inglês. Isso vai te ajudar muito, tá? Então, pessoal, esse cronograma eu vou mostrar aqui de novo para vocês. São 3 atividades por dia de fala. Tem os links para vocês acessarem. Acho que essa daqui é até outra, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse daqui utilizando a série Friends, tá vendo? Então esse aqui vai utilizar aquele episódio do poker. Olha que legal, vocês vão assistir um trecho da série Friends e aí vocês vão aplicar a técnica do shadowing, tá? Tá vendo? Então aqui tem de tudo, tem um pouquinho de série, tem um pouquinho de trailer de filme, tem um pouquinho de vídeos, né, normais de pessoas falando na rua, que não são atores, enfim. Então, esse cronograma, voltando aqui pra ele, ó, ele tem uma duração, lembrando que é um e-book, tá? 9 semanas, 45 dias, 3 atividades por dia. Isso vai dar 135 atividades no total, por apenas R$17. Então, gente, já vamos finalizar nossa live, mas ó, a última vez. Vocês vão, quem quiser adquirir, quem quiser aprender inglês de verdade e não tem nem, assim, não quer ter que pagar 2.300 por uma metodologia, né, por uma metodologia que vocês vão encontrar no material de R$17. Vocês vão aqui no link da bio, clica na minha foto e acessa, clicando aqui, ó, link na bio, primeiro botão. Para de procrastinar, pensa lá no exemplo da recepcionista que eu falei pra vocês, gente. Se vocês quiserem mudar a qualidade de vida, se vocês quiserem um currículo que se destaque, o inglês, não sou só eu que falo isso, profissionais de RH falam isso direto. Nossa, o inglês ele destaca sim, uma pessoa ser bilíngue destaca sim o currículo dela. R$17, gente, preço de 2 coxinhas, é um investimento extremamente baixo por uma coisa de um valor tão alto. Vocês não estão entendendo o que esse cronograma ele pode gerar para vocês, gente. Então, para de enrolar, vai lá no link da bio e já adquira já o seu, tá? Amanhã estamos de volta, vamos pegar possessivos, meu, seu, dele, dela, enfim, essa coisa toda. Live de manhã e de tarde, vou avisar no grupo os horários, tá? Se eu conseguir ali um horário livre, a gente vai fazer. E
de noite é sempre o mesmo horário, 19 horas, tá? Posso, Ana? Se não estiver conseguindo acessar pelo link da bio, vocês podem me mandar mensagem no privado falando, Titi, me manda o link do cronograma. A mensagem você manda também, ó, acessando ali meu perfil. Deixa eu voltar, ó. Você vai mandar mensagem aqui, ó, tá vendo? Mensagem. Aqui, enfim, eu mando vídeos pra esse daqui. Mensagens, aí depois você coloca ali. Gostaria do link do cronograma, tá? E aí eu já mando pra vocês. Um grande beijo e até amanhã. Bye bye everyone. See you all tomorrow. Obrigada pela participação de todos e já vou estar encaminhando pra vocês a última atividade do dia, tá? You're welcome, Charles. See you guys.